Bom, pessoal, boa tarde. Quem não me conhece, sou André Antunes, sou distribuidor da Alan Harper Composites aqui no Brasil há 10 anos. E eu vim falar um pouquinho sobre vocês, sobre o futuro da construção de moldes. Eu acho que molde é um problema que todo mundo tem dificuldade em conseguir, em agilidade, em conseguir modelo, em desenvolver. E pensando nisso, como sempre, a Alan Harper trazendo novidades para o mercado, a gente está investindo numa nova tecnologia e vou fazer uma comparaçãozinha aqui para mostrar um pouco para vocês o que a gente imagina e como tem que ser a construção de moldes. Então, onde que eu aponto? Então, Alan Harper, para quem não conhece, é um senhorzinho que está sentado aqui com a gente. Ele é um britânico que faz 40 anos que vem desenvolvendo tecnologia para a produção de compósitos. Ele trabalhou desenvolvendo RTM, RTM Light, equipamentos para a produção de peças, moldes. E há 14 anos atrás ele se encontrou com o silicone e criou uma tecnologia única que aqui alguns até já conhecem, já utilizam para fabricar peças com silicone. Mas a gente sempre trabalhou só no silicone, não no molde, né? Se você quiser conhecer um pouco da história dele, é só escanear o QR e assistir o vídeo no nosso canal no YouTube. Então, assim, eu vou contar um pouquinho rápido sobre os resultados alcançados com os contramoldes de silicone, que não são os moldes, mas são nossos contramoldes. Nos últimos 2 anos, nós estamos em 15 países da América do Sul, mais de 80 novos clientes atendidos, 30 toneladas de silicone distribuídas, 3.750 metros quadrados ou mais de silicone aplicado na nossa indústria latino-americana e 7.500 horas fabricando contramoldes de silicone. Aqui a gente tem orgulho de dizer que hoje nós somos líder nesse mercado na América Latina. Não tem muitas outras pessoas que façam isso e geralmente quem faz não se dedica como nós exclusivamente a isso. Então, esse é um pouco o nosso diferencial. Porém, como a gente fornece o contramolde e sempre nos encontramos com dificuldade para os moldes, a gente começou a se perguntar quanto vale o seu tempo? Quanto tempo demora para o cara te fazer um modelo? Depois do 3D pronto, quanto tempo para sair um modelo? Para sair a peça, depois que sair o molde? Então, assim, o que a gente quer é imprimir 3D o molde, usinar e te entregar pronto. Então, a gente quer trazer agilidade na entrega do contramolde, que é o que a gente faz, e a gente tinha um grande problema que é a demora na entrega dos moldes. Então, o cliente está pronto para produzir, contrata a gente para fazer o contramolde, só que a gente tem que esperar 90 dias até o molde ficar pronto para conseguir operar 60 dias, 30 dias, dependendo da agilidade. E uma vez que o molde está pronto, muitas vezes chega para o cliente, foi feito à mão, na unha, e o cara vai tirar a peça, as medidas não batem, ele tem que retrabalhar, reconstruir, refazer aquele molde, adicionando mais tempo. Então hoje, a manufatura clássica, a gente tem elaboração e preparação do modelo, o cara faz um 3D, vai colar madeira, MDF ou algum Sika Block, dependendo do nível do molde que vocês estão construindo. E a partir desse modelo que você vai levar uma empresa experiente de 10 a 30 dias, você tem mais 3 dias pelo menos para laminar o molde. Lógico, tudo isso está tomando por base aí 1 metro, 1,5 metro quadrado de molde. Lógico, um molde muito maior tem diferenças. Depois disso, a gente ainda tem estruturação e acabamento do molde, tryout e ajustes pós-produção. Então, estruturação, acabamento mais 5 dias e tryout e ajuste vai depender. Se o molde saiu bom, é rápido. Se o molde saiu ruim, tudo é possível, pode ser um dia, pode ser 2, pode ser 2 meses, quem sabe. E aí, pensando em todo esse sofrimento, a gente vê uma média de tempo total de 30 a 60 dias para fazer um molde, a gente falou, não, isso não dá para continuar assim. Então, nós fomos atrás de tecnologia, e aí nós fizemos o quê? Nós, junto com a Fiberbus, a fábrica de fibra do Grupo Caio, nós investimos numa impressora 3D, que é capaz de imprimir polímeros termoplásticos dos mais variados, desde PETG até PEAK, ou seja, um polímero que vai trabalhar com HDT desde 67 graus até um HDT de 240 graus. Isso vai depender, óbvio, da demanda do seu projeto, da sua necessidade. Eu vou querer colocar esse molde no autoclave ou eu vou só trabalhar com uma resina poliéster e uma mantinha de fibra. Então, assim, a partir do modelo 3D, o molde que está no nosso stand, que vocês podem ver aqui no E21, é nesse corredor aqui da TF Parts, um quarteirão para lá. Ele foi impresso em 8 horas, que é esse molde aqui. Depois dessas 8 horas de impressão,
Foram 16 horas de usinagem para eu chegar na superfície que eu queria. Eu já considerei que eu ia aplicar o gel coat posterior a essa usinagem, então eu tirei meio milímetro a mais em toda a superfície do molde para poder agregar esse gel coat. Então aqui nós tivemos 24 horas. A partir do momento que o desenho 3D foi carregado na impressora, em 24 horas a gente já está num molde praticamente pronto e na forma que a gente precisa. A partir daí, a gente foi para uma pintura, para eu dar um acabamento. Nós optamos por uma pintura éster vinílica, que é o mesmo que a gente trabalha na nossa linha de clientes. Então, nós aplicamos um gel éster vinílico a posterior, com alguns aditivos para a gente conseguir um acabamento superficial bom e não ter muita porosidade, casca de laranja, ter muito trabalho ao lixar. Então, foram 3 dias de pintura e acabamento. Então, um total de 4 dias de trabalho, a gente estava com o molde pronto para aplicação do contramolde de silicone. E isso reduz o tempo de maneira considerável. Então, tempo médio de manufatura com a impressão 3D para um molde relativamente pequeno, menos de 7 dias. A impressora que a gente está trazendo é 4 metros por 2,5 por 2. Então, uma boa quantidade de moldes e peças podem ser impressas ali dentro. Lógico, algumas coisas são mais complicadas de imprimir ou, dependendo da geometria, tem limitações com respeito à impressora, mas ela está montada num braço de 7 eixos, então é bastante aceitável o que a gente consegue imprimir. E aí a gente pula de 7 dias, de 30 a 60 dias para 7 dias, com menor tempo de fabricação do molde, com muito maior precisão, tá? Ou seja, eu vou escanear, eu fiz o seu 3D tem que estar bom, se o seu 3D estiver ruim, o molde vai sair ruim, mas a gente escaneia aquilo para comprovar para você que o que a gente está te entregando é exatamente a ferramenta que você contratou. E eu não corro o risco do senhorzinho que estava fazendo, a semana não veio, eu estava com o cotovelo doendo, lixou demais aqui, lixou de menos ali. Ou seja, eu saio de um processo ultra manual e super demandante de mão de obra para ir direto para uma ferramenta que está pronta em questão de dias. O material, que é mais curioso, como são polímeros termoplásticos, são 100% recicláveis. Então a gente pode, no caso a gente aplicou gel coat. Para reciclar esse molde eu teria que usinar esse gel coat fora, que ele não é reciclável, é um termofixo, e depois moer esse molde para partículas menores que 4 milímetros e eu posso agregar um pouco de material novo e voltar a imprimir o molde. Então eu passo a realmente ser circular na minha ferramenta. A partir do fim da vida útil eu não preciso ter aquele canto lá escondido onde tem 6 milhões de moldes abandonados juntando dengue, como em muitas das fábricas que a gente vê por aí, infelizmente. Então a gente consegue trazer o material de volta e inclusive reduzir o seu custo posterior para próximas impressões, porque a gente consegue recuperar uma parte ou boa parte desse material. É flexível quanto ao design, ou seja, é muito mais fácil, porque botei o desenho, quem vai fazer o trabalho é a impressora, não dependo da habilidade de gente que tem 30, 40, 50 anos de experiência para conseguir fazer uma coisa assim. Baixa dependência de mão de obra especializada, baixa porque eu ainda preciso do operador da impressora, né? Ela ainda não trabalha sozinha, e eu preciso dos caras bons para pintar, polir, dar o acabamento final no molde. Mas eu não dependo mais do modelador com 40 anos de experiência. O molde já sai com a estrutura, então eu não preciso depois colocar ferragem, metal, posso só fazer um carrinho e colocar ele em cima. E o custo, que é o mais legal, que a gente está almejando andar na mesma faixa de mercado, que seria o custo de você fazer um modelo mais o molde. Hoje você não precisa mais do modelo, nós vamos te entregar o molde pronto, mas a ideia é andar na mesma faixa de custo. A gente estima entre 10 e 20 mil reais o metro quadrado do molde pronto, tá? Em muito menos tempo e sem a necessidade da fabricação do modelo. Então, era mais ou menos isso que eu queria contar. É uma parceria nossa com a Fiberbus. Nós somos responsáveis por vender essa tecnologia para o mercado e a Fiberbus vai utilizar nosso equipamento para produção interna. E estamos à disposição. Quem quiser passar no E21, conhecer o molde, dar uma olhada, tirar mais dúvidas, tá lá. Vocês vão gostar. É impressionante. Assim, fazia 7 anos que eu tentava trazer essa tecnologia para o Brasil, que era muito cara, agora só é cara ou caríssima. Mas conseguimos viabilizar. Em outubro a impressora vai estar aqui no Brasil já, então a gente já vai começar a imprimir, já está pronta, já está embarcando.
E a ideia é realmente andar para frente. Eu acho que, assim como a tecnologia do silicone, nós temos que inovar, nós temos que trazer o que tem de legal lá fora, fazer aqui. O brasileiro é inteligente, é capaz, tem um monte de empresa criativa. A gente precisa parar de fazer mais do mesmo sempre e achar que esse é o único jeito que tem para fazer. Tem muita coisa legal e vamos trazer isso para o nosso país. Vamos evoluir, vamos andar. Eu sou André Antunes, quem quiser acessar nosso canal, saber mais, acompanhar Alan Harper, só escanear. E é rapidinho, mas era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Fico à disposição para responder perguntas e quem quiser passar a conhecer, estão todos muito convidados. Muito obrigada, André. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então, uma salva de palmas para o nosso amigo. Obrigada, meu querido.